Fala pessoal, como vocês estão? Que bom que você está aqui em mais um episódio no nosso podcast Em Miúdos. E hoje eu estou aqui com uma presença ilustre do Carlos Alberto Messeder. Ele vai falar com a gente um pouquinho sobre a sua história, vai contar para a gente também aqui sobre o que ele está fazendo nesse momento e vai falar também sobre projetos que ele tem para o futuro. O que ele pensa aí depois que a cidadania sair. Eu quero ouvir todas as histórias, quero conhecer essa pessoa muito querida e eu quero que cada um de vocês possa ter essa experiência. Então acompanhe até o fim, assista aqui esse episódio, que com certeza você vai ter muitas informações, muitas histórias legais. Carlos Alberto, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Um prazer, uma honra para mim estar falando com você. Obrigado a vocês pelo convite. Maravilha, maravilha. Carlos Alberto, então vamos lá, vamos começar pelo hoje. Você tem uma experiência, você já atuou dando aula na universidade, na UFRJ, foi isso? Foi, eu trabalhei durante 20 e tantos anos na UFRJ, depois eu me aposentei da UFRJ e fui para a Escola de Propaganda e Marketing, a SPM, aqui do Rio. Fiquei Sim, lá famoso. 9 anos e meio. Depois parei também, parei com aula e estou só na consultoria. Maravilha. Então vamos falar de agora. Hoje você está dando consultoria na área de comunicação. Conta aí um pouquinho pro pessoal o que você está fazendo, qual é a sua atividade no momento. Conta aí para gente. Tá, a minha formação de origem é ciências sociais com mestrado em antropologia. Quer dizer, se eu sempre perguntar o que eu sou profissionalmente, eu sou um antropólogo. A cabeça é de antropólogo. A coisa da pesquisa de campo, né, das entrevistas qualitativas, de entender as diferenças, as culturas, enfim, essa é a minha preocupação, né? Mas eu trabalhei sempre, desde que eu entrei para o UFRJ, na área de comunicação, cruzando comunicação com ciências sociais, com uma ênfase grande em antropologia, e trabalhei com isso na UFRJ durante muitos anos, na Escola de Comunicação. Depois me aposentei e fui para a UFRJ, para a SPM, Escola de Propaganda e Marketing, aqui no Rio, onde eu fiquei 9 anos e meio, quase 10 anos. Então, na verdade, o que eu faço hoje com consultoria é um misto dessa experiência desses dois campos, comunicação, marketing e antropologia. Então, a gente trabalha muito com pesquisa, com compreensão de territórios, inteligência de negócios, comunicação corporativa. Esse é o campo, mais ou menos, que eu trabalho. Eu tenho duas empresas com uma sócia, a Patrícia Reis, que também já está com a nacionalidade portuguesa. Legal. Uma é a Cognitiva, chama Cognitiva Inteligência de Negócios e Cultura, que é uma empresa mais focada na área de gestão de negócios, cultura corporativa, esse tipo de coisa. E tem uma outra que é a ROD, Marketing Territorial, onde a gente trabalha com essa coisa do marketing territorial. Marcas territoriais, marcas de cidade, marcas de regiões, eventualmente marcas de produtos, mas fundamentalmente trabalhar território, que tem muito a ver também com o trabalho da antropologia, né, da pesquisa de campo, de entender os lugares, entender os atores. Então, na verdade, o que eu faço através dessas duas empresas hoje, trabalhar esse campo da consultoria nessas áreas de comunicação, marketing, com foco mais em marketing territorial, e antropologia, pesquisa qualitativa, pesquisa de campo, etc. Então, esse é o meu trabalho hoje, né? Eu estou, desde nos últimos 10 anos, trabalhando nesse campo, e o nosso desafio agora é abrir frentes em Portugal também. Que legal, que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, até para o pessoal poder entender aqui um pouquinho mais em detalhes. Quando você fala ver se eu estou usando a terminologia correta, marca territorial, você tá. São empresas que te buscam? São entidades políticas? Dá um exemplo de algum caso que você está No fazendo, por geral, exemplo, para a gente ver na no prática. geral, no geral são atores sociais que têm capacidade de intervir no espaço público, né? No geral, quer dizer, os atores que têm essa capacidade são atores públicos, prefeituras, etc. Né? Governo de estado, por exemplo, você vai trabalhar a marca de uma cidade, você vai trabalhar a marca de uma região da cidade, ou vai trabalhar a região de um estado, né?
Então, geralmente, são entidades públicas. Ou, então, associações que reúnem, por exemplo, associações que reúnem municípios, né? Ou um conjunto de empresas que se organizam numa corporação maior e que atuam num determinado território. Pode ser um cliente também. Quer dizer, o importante é que seja um ator com capacidade para intervir no espaço público. Hoje em dia, por exemplo, muitas empresas, as grandes empresas, quando elas vão desenvolver um projeto numa região, elas se obrigam a trabalhar esse território, né? Então, trabalhar com a população local, desenvolver uma série de projetos com relação ao meio ambiente, ou seja, trabalhar o território onde elas estão atuando, de modo que essa intervenção delas no processo produtivo seja ambientalmente e territorialmente suportável, né? Uhum. Então, por exemplo, empresas com esse tipo de preocupação também podem nos contratar. Isso também é um campo de trabalho. Quer dizer, é sempre a questão de intervir, de ter a capacidade de intervir no espaço público. E aí a gente geralmente trabalha em duas frentes, seja no trabalho maior do território, seja no trabalho mais diretamente com as empresas pequenas e médias que são impactadas nesse processo, né? Então, a gente ajuda essas empresas enfim, direcionarem melhor os seus negócios diante da intervenção que está sendo feita no território, por aí afora. Uhum. Maravilha. E juntando a questão da antropologia que você também tem como uma essência profissional, você consegue analisar dentro de um espaço as características também ligadas à mão de obra da região, a capacidade, digamos, de desenvolvimento educacional, para que possa dizer as necessidades para aquela empresa, os desafios e os benefícios, digamos, que ela vai ter ao se instalar naquela região. Da mesma forma, você traz esses relatórios para os entes públicos para poder intervir, para, por exemplo, criar instituições, soluções para aquela população. É algo assim bem, bem grandioso, de fato, né? Exatamente. Nesse tipo de trabalho, quer dizer, uma coisa fundamental é uma capacidade de escuta, né? Você precisa identificar os atores, que são atores fundamentais naquela região, que efetivamente dinamizam aquele território, fazem aquele território se movimentar, né? E entender as demandas deles diante daquela intervenção que está sendo feita, que está sendo pensada ou planejada, né? Então, é um trabalho que tem muito a ver tanto com essa escuta antropológica, que é a coisa de entender o que esse outro está querendo, está pensando, como é que ele percebe as coisas, e, por outro lado, tem muito a ver com comunicação, porque você precisa desenvolver ações de comunicação que coloquem esses vários atores, seja aqueles que estão chegando, seja que já estão no território, em contato, né? Então, nesse sentido, quer dizer, antropologia e comunicação fazem uma parceria, né, uma dobradinha muito eficiente do ponto de vista da viabilização de trabalhos de intervenção em território. E, eventualmente, quer dizer, por exemplo, você quer, sei lá, desenvolver uma região turística, por exemplo, você quer desenvolver essa região, dar mais visibilidade a ela. Uma das estratégias que você tem é a construção de uma marca daquele lugar, né? De modo que você possa identificar os produtos que estão ali, identificar as atividades turísticas que são típicas daquela região. Então, a gente também trabalha com isso, quer dizer, construção de marcas de lugar, né? E tem algum Então, assim que você fez que é famoso, que o pessoal busca bastante? Alguma olha, região? a gente trabalhou muito através do Sebrae com o Norte Fluminense, né, a região de pedras ornamentais, e trabalhou muito com o projeto de moda praia em Cabo Frio, né? Sim. No sentido de entender a dinâmica dos atores, facilitar a comunicação entre os atores, com o objetivo de tornar a produção e aquela cadeia produtiva mais ágil, mais azeitada, né? Sim. A gente trabalhou muito naquela região. Fizemos um primeiro trabalho grande lá de pesquisa e tudo, e daí desenvolvemos uma série de soluções estratégicas que a gente passou para os grupos, para o Sebrae, etc. Então, esse tipo de trabalho, ele é um trabalho de consultoria, mas que depende muito do ator que está envolvido querer e poder implementar as sugestões estratégicas que você, como consultor, oferece, né? Uhum. Isso geralmente exige uma certa
negociação sua como consultor com o próprio cliente e do cliente com os atores locais, coisa que a gente também ajuda a realizar, né? Então, é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho de muita negociação, de muita conversa. É um trabalho que você sabe como começa, mas não sabe direito como vai terminar, né? Sem dúvida, Então, sem dúvida. você tem Não, que... interessantíssimo, porque pensando, digamos, né, planejando as cidades, planejando o desenvolvimento, né? A gente no Brasil, em termos gerais, lógico que eu acho que isso é um problema quase que de todos os países, mas no Brasil a gente viu muitas coisas crescendo, avançando de forma não planejada, né, Uhum, indiscriminada, e muitas vezes você, por não saber a necessidade das pessoas, o que as pessoas pensam, o que as pessoas anseiam, você não sabe o que entregar a essas pessoas, você não sabe o que exatamente. oferecer a essas pessoas. Isso é muito Claro. legal, porque é uma questão que eu olho aqui, olhando para a nossa realidade aqui, né, para o nosso território, vamos chamar assim, né, que é a Uhum, Aliança Portuguesa, né, as pessoas que a gente atende, o tempo inteiro nós nos preocupamos em saber quais são as necessidades dessas pessoas, o que elas estão buscando, o que elas precisam, como que elas claro. gostariam que a gente comunicasse. Então, essa troca de informações, de perguntar mesmo, de ouvir, você disse muito bem isso, é um trabalho de ouvir, né? Porque Uhum, você vai entender as necessidades e com certeza você encontra fazendo as perguntas certas, tendo as respostas, né, das pessoas, você consegue buscar soluções de uma maneira muito mais efetiva, muito mais prática, muito mais correta, né, eficiente como um todo, né? claro. E hoje, por exemplo, você tem uma ênfase grande na questão do movimento local, na compreensão das cadeias produtivas locais, né? Quer dizer, e isso você precisa ter um olhar muito próximo, quer dizer, um trabalho de lupa, né? Quer dizer, você entender esses atores que estão envolvidos, quais são as demandas, como é que eles podem cooperar e aí ter um resultado melhor, né? Se fala, por outro lado, muito em transparência, por exemplo, quer dizer, mas a transparência exige um trabalho de comunicação cotidiano, sobretudo hoje com ambientes de redes, quer dizer, onde todo mundo se comunica com todo mundo o tempo todo, né? Esse trabalho é um trabalho extremamente complexo e que tem que ser acompanhado no dia a dia, no minuto a minuto, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí vamos dar um passo atrás aqui, Carlos Alberto. Uhum. Você está agora nessa atividade, na consultoria, mas como que você despertou para a profissão? Vamos voltar aqui você foi se formar. Você já tinha isso muito claro na sua cabeça que você queria? Já gostava de gente, já gostava de se comunicar com as pessoas? Como é que foi essa Uhum. escolha da profissão lá no período em que você escolheu a sua faculdade? Por que eu digo isso? Eu tenho um filho de 10 anos. E eu fico, lógico, ele ainda está novo para escolher profissão, essas coisas todas, mas eu fico numa agonia pensando assim: o que esse cara vai fazer da vida? E eu fico Essa é uma pensando, questão, né? eu fico pensando assim, como que eu posso contribuir, como que eu posso ajudar a despertar? Eu Sem tenho um de 10 e um atrapalhar, de né? 5. Eu tenho um de 10 e um de 5. Por enquanto, os dois ainda querem ser jogadores de futebol. Toda Mas, criança, né? é, mas eu fico aqui como espectador, né? Olhando para eles e falando assim: meu Deus, o que esses caras vão fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Quais profissões que vão ser interessantes, né? Porque hoje a gente está numa constante mudança, né? Em questão de Claro. tecnologia, essa coisa toda. Mas me diz aqui, volta um pouquinho no passado e me conta como é que foi essa sua decisão para ingressar nessa área. Eu sempre gostei muito da área de ciências humanas, né? Quer dizer, na minha época, por exemplo, você podia escolher, quando você saía do ginásio, entre clássico e científico, né? Sim, No clássico você ia mais para a área de humanas, no científico você ia mais para a área de exatas, sim. ciências naturais, etc. Eu escolhi clássico, né? Matemática sempre foi um problema na minha vida, então eu já tinha uma decisão certa. Me lembro que no clássico você podia escolher entre matemática e latim, eu escolhi latim. Então, já Para fui para fugir da a área de ciências matemática. humanas. Quando chegou na hora da faculdade, eu
na minha cabeça, tinha duas grandes áreas que me interessam, três grandes áreas: comunicação, ciências sociais e história, né? História, você necessariamente tem que ter uma carreira apenas de aula, né? Quer dizer, você teria que ser professor full-time e você tinha muito pouca margem de manobra. Hoje você já tem muito mais, mas na época, eu fiz vestibular em 1970, você tinha muito pouca margem de manobra. Quer dizer, se eu fizesse história, eu estaria dando aula somente, né? Ciências sociais, por outro lado, me abriu um campo maior, e comunicação também era uma coisa que eu gostava muito. Então, eu acabei fazendo vestibular para as duas. Eu fiz vestibular para ciências sociais na PUC, sociologia, e fiz vestibular para comunicação na UF. Passei nos dois, né? E a minha ideia era fazer os dois, um de manhã, um à noite. Mas, quando chegou a hora de fazer a matrícula, eu digo, não, eu vou ficar com a vida de maluco. Eu tenho que escolher uma. E acabei escolhendo sociologia na PUC. E foi uma ótima escolha, né? Eu fiz o primeiro ano na PUC de sociologia, depois eu pedi transferência para a UFRJ, prefix, e fiz ciências sociais lá, que é um curso mais amplo, tem sociologia, ciência política e antropologia, e eu me especializei, eu fiz sociologia, era o básico, e você se especializava ou em antropologia ou em ciência política. Eu me especializei na faculdade em ciência política. E aí acabei e fiz o mestrado em antropologia no Museu Nacional, que foi assim, fantástico. Foi realmente o que me formou a cabeça profissionalmente, digamos. Muito legal. O que me deu régua e compasso foi essa formação em antropologia, né? E saindo me formando, saindo da faculdade, eu acabei indo trabalhar na UFRJ, primeiro como substituto no IFIX, depois na comunicação, né? Fui para a escola de comunicação da UFRJ. E aí fiz uma carreira enorme na escola de comunicação da UFRJ. Fui diretor da escola, depois fui decano do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, montei grupos de pesquisa, enfim, trabalhei o tempo todo na escola de comunicação. E, aos poucos, talvez eu tenha conseguido realizar aquele desejo inicial de fazer os dois cursos. Eu acabei trabalhando com as duas áreas, né? E fazendo as junções possíveis. Ao mesmo tempo, eu sempre me interessei pelo lado de fora da universidade, né? Quer dizer, eu, embora tivesse uma carreira acadêmica, com mestrado, doutorado, essa coisa toda, eu sempre tive um interesse muito grande pela consultoria. Trabalhei muitos anos com projetos na Promemória, e à medida que eu fui assim, sendo muito ocupado com essa área de gestão, eu fui diretor durante 4 anos da ECA, depois fui 8 anos decano. Quer dizer, a área de gestão é uma área que me agrada muito também. E aí foi me despertando contato com empresas, com associações, enfim. Foi me abrindo espaço também para desenvolver essa parte de consultoria ligada a organizações, a empresas, a órgãos de governo, com os quais eu também tive muito contato durante esses 12 anos de gestão. Depois, quando eu cheguei na SPM, quer dizer, eu estava diretamente no ambiente de negócios, né? Quer dizer, é uma escola muito voltada para o ambiente de negócios, com uma ênfase enorme no marketing. Isso foi me facilitando também esse caminho, né? Então, hoje, olhando para trás, eu sempre tive essa preocupação do universo acadêmico, do qual eu sempre gostei muito, e esse universo de fora da consultoria, que eu acho muito legal. Quer dizer, a consultoria ela te estimula você tem que atender o cliente, né? E, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que você sinta que está fazendo legal, que está gostando, que está dando o que você pode dar, né? Quase, Esse trabalho Carlos, que você tem... Oi? desculpa te interromper, é quase que você conseguiu unir a teoria e a prática, vamos dizer assim, né? Exatamente, que Você sempre foi uma conseguiu preocupação minha. vivenciar com excelência os dois universos, né? Exatamente. Sendo uma pessoa responsável, cuidando disso dentro da universidade, e depois agora também fazendo isso lá de fora. As necessidades, digamos, vamos chamar assim, urgentes do dia, né? Reais ali, para resolvê-los. Fantástico. Isso sempre me atraiu, quer dizer, embora eu gostasse da pesquisa acadêmica, digamos, pesquisa mais de base e tudo, eu sempre senti falta de tentar instrumentalizar isso, quer dizer, como que aquele conhecimento que eu estava desenvolvendo podia ser empregado
na solução de problemas do dia a dia que estão sendo enfrentados por todo mundo, né? Quer dizer, eu sempre gostei desse cruzamento, né? E é um desafio isso, porque o universo acadêmico ele é sempre um universo que te protege muito, quer dizer, você fica numa espécie de uma redoma meio protegido. E, ao contrário, o universo da consultoria ele te joga diretamente no meio das O feras. olho Quer do dizer, essa furacão. junção aí, ela é muito legal, né? Eu sempre gostei disso. Então, eu acho que eu consegui, através dessas duas frentes, quer dizer, a frente da consultoria e a frente acadêmica, realizar essa junção de modo que me agradasse, me desse prazer de trabalhar. É fantástico isso, porque muitas vezes a gente não consegue entender, né? Quando eu falo aqui, a gente que está do outro lado, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, às vezes um próprio jornalista, né? Você é jornalista. Às vezes tem uma pessoa que tem uma visão da realidade, às vezes muito embaçada, como se ela não tivesse enfrentado ou entendido o que de fato está acontecendo. E quando você fala isso, eu acho que, sabe, deveria ser deveria ser prático, deveria ser constante isso, né? O choque da teoria e da prática, da ideia, do campo da ideia com o campo da realidade. Eu imagino como deve ser, né? Eu estou tendo essa oportunidade aqui de conversar contigo, mas a oportunidade das pessoas que convivem com você de terem essas duas coisas aqui muito fortes. Então, a informação, a prática, a realidade, a teoria, tudo isso canalizado, nossa, é fantástico. A eficiência, a excelência das coisas é muito. Porque às vezes a gente tem os dois lados também. A gente tem aquele que é só prático e não tem teoria, ou tem pouca Claro, teoria. E esse vai errar muito por não conhecer a teoria. E às vezes a gente vai claro. ter só o teórico. Quando a gente consegue juntar isso aqui, eu acho que você é um presente aí para as pessoas que convivem contigo, porque isso é fantástico. É o sonho juntar as duas coisas, né? Para encontrar soluções, eu acho que é isso. Fantástico. É muito legal, porque você tem a chance de desenvolver, atender a demandas concretas do ambiente social, né? Mas de um modo mais sofisticado, porque você domina um campo conceitual, domina um campo teórico, que muitas vezes não está tão presente no dia a dia de quem está ali diretamente no trabalho, na ponta, né? Então, você tem a chance de levar uma coisa mais sofisticada do ponto de vista conceitual, mas, ao mesmo tempo, que não vai ficar só no conceitual, vai ter um desdobramento numa atividade que tem um objetivo claro, né? Que atende a uma demanda clara, né? Isso é um desafio para você, porque você muitas vezes tem que traduzir aquilo que entre os seus pares intelectuais é fácil de entender, você não precisa nem explicar muito, você às vezes tem que traduzir aquilo no miúdo que não é fácil, né? Quer dizer, tentando não perder a riqueza do conceito. Então, é um trabalho muito legal, porque você se obriga a testar suas ideias, a explicar melhor. E nesse sentido, quer dizer, eu acho que a experiência de sala de aula é muito legal. Ela te Sim. dá sei lá, uma capacidade de se explicar muito grande, porque o aluno, enquanto ele não entende, ele não se cega, né? Você não consegue enganar o aluno, dizer para ele, não, mas você já entendeu, fica quieto, ele não vai fazer isso. Ele que vai te perguntar até que ele consiga entender do jeito dele, da cabeça dele, né? Sobretudo o aluno de graduação, que eu acho que é o grande barato, né? Eu acho que eu dei muita aula de mestrado, doutorado, enfim, é legal que você discute, você está entre pares, né? É muito confortável, mas o trabalho de sala de aula de graduação ele é muito legal porque ele te obriga a trocar em miúdos tudo e qualquer coisa, né? Então, se o aluno está prestando atenção no que você está dizendo, é porque ele está conseguindo entender e traduzir aquilo que você está dizendo para o dia a dia dele, que é ele não vai abrir mão disso, né? Exatamente. E você, Carlos, Carlos Alberto, tem algumas obras também publicadas, é isso? Eu tenho muitos livros, artigos, enfim, um monte de coisa. Sobre Muita. cultura no Brasil, sobre sexualidade, sobre gestão de negócios, muita coisa na área de comunicação corporativa.
Tem um Esse que conjunto grande. você tem publicado sobre cultura do Brasil, ele retrata sobre o que especificamente? Eu trabalhei muito com cultura desde os anos 70, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre exatamente poesia marginal, que nos anos 70 era uma coisa muito interessante, que era um pouco o efeito da contracultura no Brasil, a coisa do desbunde, né? Naquele contexto de ditadura que a gente vivia. Sim, Então, os anos 70 eles foram um período muito interessante por conta dessa ebulição cultural que você tinha e da presença de uma ditadura muito repressora e muito violenta, né? Então, eu sempre me interessei por cultura desde esse período. Foi o período em que eu entrei para a faculdade, comecei a pensar essas coisas, enfim. sim, É o momento em que todo mundo, de alguma forma, como é que eu diria, acorda para o mundo, né? sim. Seus 20 anos, né? E então eu trabalhei muito essa questão da cultura, da ligação entre cultura e política, desde os anos 70 até hoje, né? Tanto que o meu último livro, que é um livro que eu reuni artigos desde os anos 70 até agora, chama Em Busca Fantástico. do Brasil Contemporâneo. Ele é um livro digital, né? E eu reuni artigos exatamente falando dessas questões. Então, eu tenho uma produção grande nessa área de cultura, das articulações de cultura e política. Tem um outro filão grande também na área de sexualidade. Eu fiz um livro sobre a questão da cultura gay, essa coisa toda, chamado Intensidades Eróticas, que é um livro também que eu reuni artigos que eu escrevi, apresentei em seminários ao longo de 20 e tantos anos, enfim. Tem livro, essa experiência de Cabo Frio e Santo Antônio de Pádua, a questão das pedras ornamentais, a gente também colocou em livro, eu e a Patrícia assinamos o livro, chama Comunicação, Cultura e Sustentabilidade. Eu fiz um livro sobre o Cacique de Ramos, o Bloco de Carnaval, Uhum, famoso. que é um negócio super fantástico, né? Que é, inclusive, minha tese de doutorado. E eu cheguei no Cacique de Ramos por uma consultoria para a Promemória, quer dizer, a Promemória queria me colocou no Cacique como antropólogo para eu pesquisar e ter elementos para justificar o tombamento da quadra do Cacique de Ramos. E quando eu cheguei lá, eu conversando com as pessoas, entrevistando, fazendo pesquisa e tudo, eu comecei a descobrir que eles não queriam o tombamento da quadra, porque isso, de alguma forma, engessaria o trabalho deles. O que eles queriam era a regularização da situação do terreno onde eles estavam instalados. E eu Sim, conseguia convencer a Promemória disso, e a gente acabou mudando o projeto. Ao invés de tombar a quadra, a gente regularizou a situação do terreno. Foi uma coisa muito legal. sim. Então, enfim, tem uma produção variada e grande, né? Tem muita Eu vou coisa. aproveitar que eu estou diante de um antropólogo, não é todo dia que isso acontece, e vou fazer umas perguntas aqui um pouquinho, não tão polêmicas, mas algumas perguntas para você, fica à vontade Diga lá. de responder ou não, mas a gente sempre ouve, né? Você tem 72 anos, não é isso? Tem Meu pai tem 70. 73. Meu pai tem 73. Eu faço 73 esse ano, pego seu pai. E meu pai, ele faz em novembro, faz em novembro. 74, no caso. Ele é de Sei. 50. Ele é de 50. Eu É, sou de 51. e o que que acontece? A gente sempre ouve o seguinte, é, que as gerações, conforme o tempo vai passando, né, eu Uhum. gosto de ouvir pessoas, né, mais experientes que eu, mais velhas que eu, sempre, desde pequenininho eu sempre gostei disso. A gente sempre ouve o seguinte: poxa, essa geração tá perdida. Essa geração, sempre a próxima, né? Sempre a É. próxima tá perdida. Se a gente for lembrar, a gente vai lembrar, né? Eu nasci em 90, mas o pessoal falava da década de 80 como a década perdida, por várias razões e tal, mas a gente vai sempre ouvindo isso. E eu estou chegando numa fase da vida que eu já consigo olhar para uma próxima geração e falar a mesma coisa dela. Falar, olha isso, a geração nova aí está perdida. Com a sua experiência, essa é uma percepção que normalmente acontece,
que, de fato, as gerações vêm piorando, vou usar esse termo aqui, ao longo do tempo, ou é um saudosismo, ou é uma coisa que a gente acaba carregando, achando que a nossa era melhor que a que está chegando? Olha, eu acho que essa questão ela é fantástica. Ela tem dois lados. Eu queria trabalhar um pouco com você. Primeiro é o seguinte, quer dizer, qualquer geração, ela vem um pouco perdida até que ela encontra o seu caminho. Sim. Né? Esse processo de encontrar o seu caminho geralmente acontece lá pelos 20 anos, 20 e poucos anos. Então, essa década dos 20 anos, ela geralmente é a década em que a sua geração, vai encontrar um lugar no mundo. Você chega no mundo, o mundo já está andando, você tem que achar o lugar para você ali dentro. Então, num certo sentido, toda geração vem um pouco perdida até achar o seu caminho nesse lugar. Então, a gente olhar para trás, já com um lugar muito posto, né, muito assentado, e olhar para quem está chegando, você diz, esse cara está perdido. Está um pouco perdido, sim, mas é normal esse processo de estar perdido. Você tem que ir encontrando um lugar. Né? Dentro de cada geração, pessoas encontram mais rápido, outros encontram mais lentamente. Isso vai variar muito, mas eu acho que é um processo, a qualquer geração, encontrar o seu lugar no mundo e dizer que vem. Tá? Então, toda geração está um pouco perdida, e isso é legal. É a maneira que ela tem de chegar e achar o seu lugar. Tá? Se ajustar, né? Se Se ajustar ajustar, entrar no mundo. Quer dizer, o que ela tem a dizer para o mundo? Ela tem que descobrir o que ela quer, né? Até esse processo ele já foi mais rápido. Né? Antigamente, uma pessoa de 25 anos era uma pessoa já trabalhando, etc, etc. Hoje, esse processo é mais lento. Né? Se fala até que a adolescência hoje vai até os 30 anos. Quer dizer, esse processo é mais lento. Então, você tem um processo de entrada no mundo muito mais lento. Né? Em função da dificuldade do mercado de trabalho, da infinita diversidade de conhecimentos e informações que são disponibilizados para você. Quer dizer, essa exposição a tanta coisa é muito mais forte do que quando eu tinha 20 anos, né? 50 anos atrás. Então, isso também é uma questão que tem que ser levada em conta. Quer dizer, você talvez demore mais a se encontrar nesse imenso emaranhado de informação. Tá? Agora, tem um outro lado da questão, que é o seguinte: à medida que você vai se consolidando numa posição, você vai perdendo um pouco a capacidade de olhar para o outro e entender qual é a do outro. Né? Então, você começa a achar que as coisas não fazem sentido, que as coisas que o outro faz são esquisitas, que você é que está certo. O nome disso é o processo de envelhecimento. Né? Quer dizer, e esse processo começa a acontecer desde que lá pelos 30 anos, sei lá, pelo menos na minha geração, a sua cabeça começou a se arrumar de um modo mais consolidado. Né? O que eu acho que qualquer pessoa tem que fazer? É um esforço para olhar para trás, para quem está chegando, e tentar entender o que eles estão querendo, o que eles estão fazendo. Né? Eu acho que esse é uma maneira que você tem de não se fechar dentro de uma redoma onde você vai construindo certezas que, na verdade, são gigantes de pé de barro. Quer dizer, ninguém tem certeza nenhuma. Né? A gente se acostuma com as próprias ideias e acha que elas são fantásticas e normais. Né? E as diferentes daquelas você considera muito esquisitas e muito estranhas. Quando, na verdade, ou tudo é muito normal ou tudo é muito esquisito. Das duas, uma. Né? Eu acho que você se habitua com certas coisas e acha muito legais e muito normais e se deshabitua de novidades que você começa a não entender. Eu acho que você, como pessoa que está interessada em se situar no mundo o tempo todo, você precisa se expor a essa diferença, se expor a essa novidade. Sim. E tentar entender. Né? Nesse sentido, de novo, é que eu acho que a experiência de sala de aula, sobretudo com graduação, é um negócio genial, porque... Sempre entra uma geração nova. Exatamente. Você não consegue sossegar. É oxigenado. Exatamente. O aluno de graduação ele é capaz de olhar para você e dizer assim, o seguinte: professor, isso que você está dizendo é uma bobagem. Nenhum adulto da sua idade diria isso. Né?
ele está dizendo honestamente, porque aquilo para ele é uma bobagem. Sim. E se para ele é uma bobagem, você tem que achar ou entender o que ele quer ouvir, para vocês terem um canal de conversa, ou tentar traduzir o que você está dizendo numa maneira que ele perceba que aquilo tem alguma utilidade para ele. Né? Então, eu acho que esse contato com as novas gerações, os filhos também podem te dar isso, aluno, enfim, o contato com as gerações mais novas, esse contato é uma fonte de Sabedoria, né? reenergização da sua compreensão. Né? Eu percebo, Carlos Alberto, o seguinte, esses dias aí teve, né, não, a data, né, lembrando 30 anos da morte do Ayrton Senna, né? Uhum. 1º de maio agora. E eu olhei para essa data e falei assim, passou 30 anos da minha vida. Exatamente. Eu me lembro, assim, tem uma memória curta, mas eu era muito pequeno, mas era alguém que marcou ali o nosso tempo, né, enquanto crianças, Claro. e isso tem um legado, né, até hoje, e eu acredito que isso vai perdurar, por exemplo. Hoje a gente tem falado muito, né, e tratando sobre um assunto de internet, ou questões sociais também, políticas, a gente tem ouvido muito falar sobre bolhas, né? A pessoa vive na bolha tal, a outra vive na bolha tal. Eu acredito que todos nós estamos inseridos em algumas bolhas, né? Ou uma ou algumas bolhas, né? E eu acho justamente fantástico o furar bolhas, né? A capacidade de você acessar ambientes que não são os seus ambientes, para que você possa aprender, conhecer e também, de alguma forma, colaborar com a melhoria daquele ambiente, né? E é muito triste a gente acabar observando o que vem acontecendo, né? Ao longo do tempo, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho, de que, por exemplo, é cada vez mais difícil o jovem ouvir a pessoa mais experiente, mais velha. Da mesma forma, a pessoa mais velha, muitas vezes, ela tem dificuldade ou sequer, né, tem o interesse de comunicar com os mais jovens. E a gente hoje tem o fla-flu eterno agora político, que um lado não fala com o outro, não gosta do outro, enquanto os dois poderiam aprender um com o outro, né? Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e dialogar. A gente hoje tem vivido, ao meu ver, né, pelo menos nos últimos anos, né, como eu disse, o meu recorte de vida é um recorte curto, né, de 33 anos, mas o que eu percebo é que a gente precisa estimular abrir canais, furar bolhas, ouvir pessoas. Eu acredito que todas as pessoas têm, e esse aqui é uma oportunidade que a gente está construindo dentro da nossa estrutura de dar voz para pessoas que confiaram a nós os seus processos, né, que têm o interesse em fazer a cidadania portuguesa, a cidadania italiana, ou que às vezes é só um seguidor nosso, às vezes a pessoa não necessariamente não é nem um cliente, ela pode ser um seguidor e participar aqui do nosso podcast. A gente quer justamente trazer isso. Ontem, por exemplo, estava conversando com um jovem, 25 anos, que está participando de um projeto audacioso aí da Embraer para fazer um carro voador. Olha que coisa fantástica. E é cliente nosso, né? Então, são situações que a gente pode vivenciar e crescer tanto, e evoluir tanto, simplesmente sentando, ouvindo, aprendendo, passando aquilo que a gente aprendeu. Eu acho que a gente perde muito quando a gente deixa de ouvir, né? O início da sua fala foi esse, né? Ouvir. Não, eu acho que essa questão das bolhas, a gente hoje está muito estimulado a isso pelas próprias redes sociais, né? Que você acaba ficando refém do algoritmo, né? O que é uma pena, porque pelo menos se você souber bem disso, você consegue furar um pouco a bolha, mas sim. Muitas pessoas nem sabem o quanto estão enredadas pelo algoritmo, né? Eu acho que, na verdade, quer dizer, a única maneira de você ir rompendo essa coisa das bolhas, que, aliás, é um problema que hoje está muito exacerbado, mas sempre existiu isso, quer dizer, você, de alguma forma, sempre foi refém da sua própria bolha. É muito confortável ficar na bolha, né?
Eu acho que uma coisa que é muito legal, que foi uma experiência para mim que foi muito boa, é você viajar, né? Quer dizer, você entrar em contato com culturas diferentes, pessoas diferentes, modos de viver diferentes. Isso é muito legal. Eu me lembro que em 68, eu tinha 16 para 17 anos, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Uhum. Eu fui morar com uma família americana e fiquei 6 meses lá. E isso é uma experiência que muda a sua percepção das coisas, né? Eu tenho claramente a ideia de que eu fui um e voltei outro, né? Você desenvolve uma série de capacidades nesse processo, você passa pela obrigação de ter que entender um lugar porque você está lá e não tem o que fazer, né? Ficar longe daquilo que é mais confortável para você, né? Eu me lembro que eu cheguei nos Estados Unidos, eu já tinha uma experiência grande com inglês, eu estudei inglês eu fui do British School, então eu estudei inglês desde pequenininho, mas você ficar sem ouvir o português, sem ter com quem falar português, é uma experiência difícil, né? Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu só fui encontrar o primeiro brasileiro uns 2 meses depois, né? O que foi muito legal, porque eu fui obrigado naqueles 2 meses a realmente ter que não só entender a língua, mas entender a dinâmica daquele lugar, né? Quer dizer, a cabeça daquelas pessoas, né? E isso é uma experiência que eu acho que te abre uma porta para a vida inteira, né? É uma coisa muito legal. Pelo menos no meu caso foi assim, foi minha primeira grande oportunidade de fazer o Furar que a a bolha. antropologia diz, que é você estar diante da diferença e ter que lidar com a diferença, né? Do ponto de vista Isso é cultural. Isso é fantástico. muito Isso é legal. fantástico. Eu costumo dizer para o pessoal, né, que eu tive dois momentos na minha vida que eu tive que romper essa bolha. A primeira foi saindo do Rio de Janeiro, que eu sou natural do Rio de Janeiro, e fui para São Paulo, que para mim já foi um grande impacto de mentalidade, de forma de ver as coisas, e foi muito desafiador para mim a minha ida para São Paulo. E agora, São mais 2 cidades recentemente, completamente diferentes, né? Quer dizer, com culturas completamente próprias. diferente. Completamente diferente. E a outra foi vir para Portugal, né? Eu tô em Braga agora e tô sempre no Porto, Lisboa. Portugal, por ser um país menor, né? Então a gente consegue estar sempre se deslocando para várias regiões, né? E você vê a mentalidade. Esse é um grande impacto que muitos brasileiros que vêm para Portugal, e mesmo tendo, vamos dizer assim, o facilitador de um idioma, do mesmo idioma, né? Lógico, com algumas variações, Não entende sofrem a um cultura do impacto. lugar. Oi? Não entendi. Não entende a cultura do lugar. Não entendem a cultura do lugar, não entendem Claro. a velocidade da vida, não entendem a forma de pensar, o comportamento. E isso, muitas vezes, dependendo da forma que você interpreta isso, você pode se ofender, como se fosse um Exato. problema contigo. Mas não, é um hábito, é uma Claro. cultura, né? Se a gente, por exemplo, no Brasil, a gente vai almoçar, por exemplo, a gente vai pegar um garfo, uma faca para poder comer. Se você for na Índia, a pessoa vai comer com a mão, por exemplo. Nossa, Claro. que falta de educação, ou que... Não, é a cultura, é a forma Claro. como eles fazem, né? É o japonês, né? Aquela cena de filme que a gente vê, né? Sentando no chão ali, né? Para poder comer. E a gente tem um hábito diferente. Não senta aí, tem que sentar em outro lugar, tal. Então, ser confrontado com o diferente É muito legal. é muito fundamental. legal e a gente precisa estar aberto a isso. Precisa estar Claro. pronto, porque senão a gente não ouve, né? E não cresce, não evolui, não aprende. Eu costumo dizer isso para todo mundo que eu falo sobre esse assunto. Falo assim, ó, se você tiver uma oportunidade, vem 10 dias, vem 15 dias, vem 30 dias, vem a Portugal, falo, né, por causa da cidadania, para a Itália, que seja, vê o que você tem direito, vem conhecer o que você tem direito, né? Vem a passeio, Claro. e você vai ser bombardeado, no bom sentido, por muitas informações, muitas maneiras de se ver e viver, que muitas delas podem ser interessantes para você. Você Claro. pode
agregar essas maneiras na sua vida. Outras você vai falar, não quero, não gosto, mas é muito legal você ver a vida de formas diferentes. Claro. E é muito legal. Eu me lembro, Carlos Alberto, citando muito meu pai aqui, meu pai é professor de matemática, minha mãe também, né? Os dois, e eu tô longe da matemática também, sou mais do seu lado aí. Estou mais fechado contigo do que com eles. Mas eu lembro de ter tido uma oportunidade de conviver com o meu pai num período, né, que ele estava fazendo um tratamento, né, um acompanhamento médico, e eu fui levando ele todos os dias lá de tratamento que ele tinha que fazer. E uma certa oportunidade eu perguntei para ele assim: pai, faz um recorte aí para mim da tua vida, por década, né? E ele fez de 0 a 10, eu pensava assim, de 10 a 20, eu pensava assim, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, na ocasião era o que ele tinha mais ou menos de idade. E foi muito interessante essa minha conversa com meu pai, porque eu fui percebendo muitos comportamentos que eu mesmo tinha, que Claro. eu. E tem uma questão muito curiosa. O meu pai sempre foi muito trabalhador. 7 da manhã, 10 da noite, sabe? Manhã, tarde, noite, sai de uma escola, ia para outra, aquela coisa toda. Meu pai teve escola também. E num certo momento da vida dele, ele teve uma sequência de problemas de saúde, que foi dos 50 aos 60. Ele teve vários problemas de saúde. E ele falou justamente isso para mim. Ele falou: ó, do meu 20 ao 30, do meu 30 ao 40, do meu 40 ao 50, eu não ligava tanto. Me alimentava mal, dormia mal e tal. E isso foi gerar consequências para ele. Isso me trouxe uma atenção para que eu pudesse, ainda na década do 20 ao 30, que na ocasião era o que eu estava, me alertar. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu posso colher alguns problemas em relação a isso. E aí eu pergunto para você o seguinte: o que você, com a sua experiência de vida e de lidar com pessoas, o que você diria para alguém que está pensando em escolher uma profissão? Eu tenho uma coisa dentro de mim, eu quero trabalhar com. Quais são as dicas para uma pessoa para poder escolher uma profissão? Tem gente que fala que é com dinheiro, que é porque ama. Como é que você falaria isso para uma pessoa? Olha, eu acho que assim, pensar em dinheiro eu acho que é a maior bobagem do mundo, porque você pode ganhar dinheiro de milhões de formas, né? E até inventar maneiras novas de ganhar dinheiro, que é o que essa geração que está hoje nos seus 20 e poucos anos, comecinho dos 30, está fazendo, né? Estão Exato. inventando formatos novos, empresas novas, maneiras novas de trabalhar. Eu acho que você tem N maneiras de ganhar dinheiro. Eu acho que isso aí é uma coisa que você não deve se preocupar quando você escolhe uma profissão. Eu acho que o que é mais importante é você escolher uma coisa que realmente te dê prazer, que você ache legal de fazer, né? Porque o trabalho, ele tem dias que você não quer fazer nada, quer ir para a praia, quer ficar na cama, quer passear, enfim, sei lá, e você vai ter que trabalhar, né? Então, eu acho que o trabalho tem que ser uma coisa que você goste muito, né? De modo que trabalhar para você seja um grande barato, né? E você só vai achar isso se você fizer uma coisa com a qual você está ligado, né? E está ligado muito, muito intimamente, né? Não é só uma atividade intelectual, tem que ser uma atividade também afetivamente carregada. Você tem que gostar daquilo, né? Sim. Achar que o teu trabalho é um grande barato, né? E você só faz isso, só sente isso se você estiver fazendo uma coisa que tem muito a ver com você, né? Então, eu acho que você tem que descobrir o que tem a ver com você. E aí você tem que ter várias experiências. Quer dizer, uma coisa que eu acho que é importante é você se expor a essas várias situações. Quando você é pequeno, seus pais têm que fazer isso para você, né? Vai nadar, vai jogar futebol, vai viajar, vai fazer não sei, enfim, milhões de coisas que toda criança deveria poder fazer, e quando faz é muito bom, né? Porque é uma maneira de você ir descobrindo o que te satisfaz, né? De que você gosta, né? Com que tipo de pessoas você quer estar trabalhando.
com quem você quer ficar junto, né? Quer dizer, quais são as pessoas que te dão uma sensação legal, né? Que você se sente preenchido. Então, eu acho que você tem que escolher por aí, quer dizer, escolher uma atividade, uma coisa que te dê um barato, né? O trabalho tem que ser mais ou menos como uma boa droga, tem que te dar um bom barato. É interessante isso porque você vai perceber, né? A gente tem até aquele comercial lá que fala, né, que 8 horas da nossa vida a gente gasta dormindo, né? Em Uhum. tese. As outras 8 horas trabalhando. É, E as outras 8 fazendo todo o resto. Então, já é um desafio hoje para essa geração conseguir dormir 8 horas. Então já tem um é, desafio aqui. O outro desafio é escolher essas 8 horas de trabalho para ser feliz também essas 8 horas, né? Porque o claro, restante ali é resolver problema, é ir no banco, é não sei o quê, o lazer também, mas também a parte chata, né? Ah, vou lá no mercado, gasta 1 hora, né? Ou no claro, trânsito para poder voltar para casa. Isso tudo é gasto nessas outras 8 horas ali. claro. Então, ocupar boa parte aí, um terço, vamos dizer assim, do seu dia, né, da sua vida, com algo que vá além, exatamente o que eu penso, vá além da parte financeira, mas que te realize, que você consiga impactar a vida das pessoas, possa fazer o bem, deixar um registro positivo, deixar uma marca Claro. positiva, isso é de fato maravilhoso. É maravilhoso. E eu vi recentemente uma pesquisa falando que, não lembro agora se era 67 ou 47, uma coisa assim, por cento das pessoas hoje trabalham com alguma coisa que elas não têm prazer. Se eu não me engano, o Uhum. número é 67, uma pesquisa que eu vi recentemente. Então veja a quantidade de pessoas que está fazendo uma coisa que não é aquilo que ela poderia ser o melhor, né? Porque às vezes É. não é algo que arde ali no coração dela. Então, eu concordo muito contigo nisso. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, se conhece muito pouco. A Uhum. gente muitas vezes não sabe nem o que a gente gosta, né? Para que a gente consiga direcionar. E também muitas vezes não sabe linkar isso a profissões específicas, né? Uhum. E a gente fica, às vezes, ali andando em círculo, muitas vezes a gente vai ter a influência exclusiva da família, né? Que meu pai foi isso, então eu também vou ser, minha mãe foi Uhum. isso, então eu também vou ser, né? E a gente tem pouca interação com outros universos, né? Outras realidades. Você disse isso muito bem. Os meus pais, por exemplo, estudaram, fizeram uma faculdade, matemática, dão aula até hoje, né? Isso, para a geração que eu dei o exemplo dos meus filhos, é praticamente impossível uma realidade dessa acontecer. De fazer uma faculdade e trabalhar com isso para o resto da vida é muito difícil. As coisas mudaram bastante. Hoje as gerações mais novas elas estão realmente desenvolvendo isso muito bem, né? Quer dizer, essa capacidade de inventar formas de trabalho, de combinar conhecimentos diferentes para produzir alguma coisa que elas queiram, quer dizer, são muito criativos nesse aspecto, quer dizer, da vida profissional, né? Eu acho que olhar para essa geração e achar que eles estão perdidos, eu acho que é uma falta de visão gigantesca, porque os caras estão inventando coisas que gerações e gerações não conseguiram inventar. Claro que eles têm condições tecnológicas, ambientais para inventar isso, mas estão se havendo muito bem nessa brincadeira, né? Estão se saindo muito bem. Então, hoje, por exemplo, você tem chances, por exemplo, eu, como sempre trabalhei em universidade, nunca trabalhei dentro de uma empresa, a universidade te dá uma coisa que é muito legal, que é uma liberdade de você inventar como vai trabalhar. Eu tinha que dar aula, o que acontecia, sei lá, 2, 3 vezes por semana, e o resto do tempo eu tinha que inventar pesquisa, inventar coisas, enfim, eu montei centros de pesquisa, eu fiz projetos, eu estabeleci contato com organizações fora da universidade, quer dizer, a universidade te dá essa capacidade, que eu acho que é hoje o que as gerações mais novas têm de muito próprio delas,
que é essa coisa de você ter que inventar como trabalhar e como encher o seu tempo. E, ao mesmo tempo, cruzar o trabalho com a sua vida cotidiana, né? Por exemplo, para mim, se eu tenho que escrever um relatório num domingo, isso não me custa absolutamente nada. Para mim, fim de semana ou durante a semana, se eu tiver que trabalhar no sábado, num domingo, eu posso parar na segunda, enfim. E que hoje isso eu com a consultoria posso fazer com muita facilidade, mas ao longo da vida inteira, como estava na universidade, eu sempre pude fazer isso, né? Quando eu estava nos cargos de gestão e tudo, isso era mais complicado, porque você fica com o cotidiano mais preso, né? Você tem mais compromissos, horário, reuniões, esse tipo de coisa. Mas eu aprendi, esse troço está no meu DNA, entendeu? Quer dizer, eu consigo me mexer ao longo do dia, misturando o trabalho com o lazer, enfim, além do trabalho, isso é uma coisa que me dá uma enorme satisfação. Então, trabalhar para mim não é um peso, ao contrário. Eu costumo falar assim, Carlos Alberto. Se você gosta mais da sexta-feira do que da segunda, você tem que trocar de trabalho. Exatamente, claro. É Se você verdade. gosta mais do fim da semana do que do início dela, você tem que trocar de trabalho. Tem uma coisa errada. Claro, claro. Você tem que achar que todo dia está ótimo, porque você está fazendo coisas que você gosta e tudo, né? Então, uma boa relação com o conteúdo do seu trabalho e com a forma de você trabalhar, eu acho que é fundamental para você hoje poder encontrar um nível legal de felicidade, né? Claro que isso é Sim. sempre limitado, mas enfim, de prazer na vida, né? Quer dizer, se o trabalho virar um fardo, né, a gente tem que estar longe da culpa cristã, né? Quer dizer, o trabalho não é um fardo. Não foi Adão e Eva lá que obrigaram a gente a trabalhar. O trabalho é um barato. Você tem que descobrir qual é o seu barato. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E agora vamos falar rapidinho aqui sobre futuro. Você falou que tem a intenção de ir para o Porto, né, de vir para o Porto, aqui para Portugal, e implementar o teu projeto aqui também. É isso? Essa é a ideia? Exatamente. Quer dizer, a gente está com vários contatos, eu e essa minha sócia, pela via das duas empresas, mas sobretudo de marketing territorial. A gente está investindo muito em contatos em Portugal, sobretudo na região norte de Portugal, Porto, Braga, Viana do Castelo. O norte de Portugal hoje tem uma dinâmica muito interessante, né? Uma região que está se transformando muito. A região de Lisboa já está mais estabelecida, enfim, é uma região mais complicada para você entrar, e além de ser mais cara, né? O Sul tem um potencial muito vocacionado para o turismo, né? Sim. Eu acho que o Norte ele te dá uma possibilidade de oportunidades e uma possibilidade de variedade de atividade maior, né? E eu adoro o Porto, eu tenho parente no Porto, eu tenho parentes portugueses, tanto pelo lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, eu tenho só esse meu avô, que é por onde a gente está trabalhando a cidadania, que eu, inclusive, não conheci. Ele morreu antes de eu nascer. E eu tenho muitos parentes pelo lado da minha mãe, que também tem um braço português, muita gente no Porto, né? Primos e tudo. Então, o norte de Portugal, para mim, é muito... Eu tenho uma familiaridade... Eu adoro Portugal. Mas o norte ele tem talvez uma proximidade maior para mim, assim, afetiva, e é um espaço de trabalho que me parece mais rico, mais variado, mais interessante, né? E meu avô ele nasceu em Carregal do Sal, que é uma vilazinha perto de Viseu, né? Sim. Eu estive, inclusive, em Viseu há muitos anos atrás, e é uma região... Esse canto, do Portugal do meio para cima, eu acho que é muito rico de possibilidades atualmente. É uma região que... Sobretudo essa questão do território, de gestão territorial, construção de marcas, etc. O norte e o interior todo de Portugal tem uma preocupação muito grande nesse sentido. Então, a gente está investindo muito nisso. E o meu grande sonho é ficar numa ponte aérea Porto-Rio. É claro que eu não vou abandonar completamente o mercado do Rio, porque é um mercado onde eu tenho uma enorme
e familiaridade, conheço muita gente, tem muitas oportunidades, mas a frente de Portugal é muito importante para mim. E eu, E dividindo essa coisa, né? Um pouco lá, um pouco cá, e vendo como é que as coisas andam, né? eu concordo 1000% contigo em relação à sua análise sobre Portugal. Eu acho Uhum, que Portugal ainda é um país que tem muita coisa para se desbravar. uhum, Eu converso com muita gente aqui e a gente hoje, né? A gente está falando aqui em 2024, existe hoje uma onda imigratória de brasileiros vindo para Portugal, né? muito grande. Tanto para Portugal quanto também para os Estados Unidos. É um fato. Uhum, Hoje são os dois principais destinos de brasileiros. Estados Unidos em primeiro, Portugal em segundo. Estados Unidos tem alguns, digamos assim, dificultadores, que é o fator idioma, burocracia documental, custo, é um custo alto, né? Existem algumas regras específicas para a pessoa entrar né, de forma legal, naturalmente, que a gente está falando. E claro, Portugal tem hoje uma perspectiva, seja para os luso-descendentes, né, através da cidadania, seja através de algum tipo de visto específico, né? Para procura de claro. trabalho, para tecnologia, nômade digital, aposentado, tem uma gama de possibilidades. E quando a gente olha, né, fazendo um recorte aqui do território português, Portugal hoje tem mais ou menos 10 milhões de habitantes. É uma Uhum, população pequena. Portugal teria capacidade tranquilamente de ter 20, 25 milhões de habitantes, uhum, desde que a organização do território não ficasse centralizada exclusivamente em Lisboa e Porto. Ou claro. seja, O seria interior está. necessário caminhar a expansão do interior de Portugal, né? E Uhum, aí, quando a gente fala dessa expansão, eu percebo ela vindo de cima para baixo, do norte para o sul, é exatamente como verdade. você falou. Então a É gente isso que tem eu ia O Porto que a gente fala que é a capital do norte, né? dizer. A gente tem Braga, que é onde eu estou no momento, que tem já uma grande influência de brasileiros aqui, né? Verdade. Nós temos Aveiro em Hum. franco crescimento. Não sei se você conhece Coimbra, Aveiro. né? Conheço, conheço. Coimbra, faculdade fantástica. Aveiro também tem uma universidade fantástica em Aveiro. E Viana do Aí a gente Castelo, lá em cima, também tem tido uma um notoriedade crescimento muito turística interessante. grande, né? Eu tenho um primo Exatamente. mesmo que morava em Ericeira, perto de Lisboa, e agora foi Sim, para Viana do Castelo, sim. que é um lugar lindo, né? Deslumbrante Sim, aquilo. fantástico. E Viana do Castelo é fronteira com a Espanha. Na fronteira com a Então Espanha. você está a 40 minutos de Vigo, né? Está Você no tem caminho de Santiago de Compostela, quer dizer, exatamente. Você tem ali Tui, né, que é a fronteira, aí você tem Vigo, aí você tem Corunha, Compostela, você tem toda a Galícia aqui em cima. Não sei se você sabe disso, só um corte histórico uhum. aqui. Existem alguns movimentos em Portugal de emancipação, não sei se você sabe, Aham. que seria do norte sendo emancipado do restante de Portugal e se juntando com a Galícia, que é essa região que a gente está falando, e Aham. formaria um país que seria um pouco de Espanha, um pouco de Portugal, que seria Com galego juntando todo mundo, né? seria a Galiza, né, que eles chamam aqui, que seria a É. Galícia. E a capital seria o Porto. Aham. Então, imagina isso. O Porto, Porto é uma Braga, cidade deliciosa, né? O é Porto é uma muito cidade. gostoso. Eu acho uma É, cidade, eu Douro, eu acho uma coisa é. deslumbrante aquilo. Braga é uma cidade linda também, né? Sim, Jardins sim, a de Braga, história, né? nossa. Braga é muito bonito também. Sim, Guimarães aí perto também. sim. Foi onde Enfim, começou tudo, né, em Guimarães. é uma Então, região muito bonita. a gente percebe, e aí entra aquilo que eu estava falando, desses 10 milhões de habitantes que tem hoje em Portugal, aproximadamente, a maior parte está no litoral e Claro. ocupando basicamente as principais cidades, Lisboa e Porto. Se, né, e aí é muito o que você falou, tem que haver um entendimento do governo e, ao Uhum. mesmo tempo, o entendimento das empresas
para se instalarem nessas regiões e incentivarem. É uma coisa que eu digo há alguns anos para as pessoas que estão me acompanhando nesse projeto aqui da Aliança Portuguesa. O que falta a Portugal é marketing. Uhum, é verdade. É verdade. Falta que as pequenas cidades sejam conhecidas. Viseu é uma potência, tem um potencial gigante para crescer, potencial turístico, de logística, está ali no meio de Portugal, basicamente, assim Claro. como Aveiro. Então, você tem meio caminho andado para o Porto, meio caminho andado para Para Lisboa. Lisboa. Então, você tem ali regiões fantásticas, né? E você tem o Alentejo ali, que é muito forte na parte de vinhos, cortiça. Aí já é uma área mais agrícola, vamos dizer assim, Claro. né? Um pouco mais quente. Mas a gente no norte também tem uma região que no passado era muito chamada de Trás-os-Montes, né? Que é Vila Real, Bragança, Castelo Branco, também ali um pouquinho mais embaixo. Então, são regiões que tem muita coisa para crescer. Muita E coisa uma para coisa crescer. que eu e minha sócia percebemos é que você está tendo um movimento muito grande em Portugal no sentido de organizar esse território. Eu acho que Portugal está no momento em que o país se deu conta de que recebeu uma onda migratória gigantesca, né? Há, inclusive, quem queira disparar isso, abrir mão disso, como em toda a Europa, né? Mas há também uma vontade, eu acho que do país, e isso é muito legal, de trabalhar isso a seu próprio favor, né? E um Sim. pouco ocupar esse território português de maneira mais forte, mais contundente mesmo, né? Nisso que a gente aposta também no sentido de buscar trabalho, né? Quer dizer, esse trabalho exige uma compreensão do território, das dinâmicas territoriais, muito grande. As câmaras têm sido muito ativas nesse sentido. Você tem associações, como a Associação Comercial de Braga, associações comerciais no Porto, enfim, que estão muito dinâmicas pensando nessa questão do território, um trabalho entre as associações e as câmaras. Eu acho que isso tudo é um movimento muito legal e é nisso que a gente está apostando, de encontrar trabalho por aí. Entendeu? Sim, com Eu acho que é certeza. uma oportunidade muito grande e muito rica. É claro que a gente vai competir com empresas locais, com consultorias locais, que são muito fortes também, que têm toda a competência, mas, enfim, eu acho que a gente tem uma contribuição para dar e um espaço para ocupar que a gente está batalhando, né? Eu não pretendo ir para Portugal para me aposentar. Eu Não, que quero bom, que que bom. Portugal seja mais um lugar de trabalho e passeios, enfim, tudo Sim. isso. Não, fantástico, fantástico. Carlos Alberto, eu só tenho a te agradecer por esse tempo aqui que você colaborou com a gente, E a conversou com a você gente. também pelo papo, pela oportunidade. Foi ótimo, barato. Tá, Vou te tá, tá visitar em mais do Braga. que convidado para um próximo bate-papo, mais do que Tá ótimo. convidado, tá? À vontade. É, Breve eu te visito em Braga. isso, o café já está pago. Eu sempre falo isso pro pessoal. Maravilha. Já tá pago. Genial. E quero que você, né, te dar um espaço aqui para você deixar aí uma mensagem para o pessoal, né, que você quiser falar. Deixar também, por favor, suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, seu Instagram, se você tiver, seu site, como que as pessoas podem encontrar os seus livros. Fica à vontade aí, toda a sua obra, fica à vontade aí, o espaço é seu. Legal. Olha, do ponto de vista de contato, a melhor forma de me contactar por e-mail talvez seja uma coisa boa, né? É C de Carlos Messeder, que é o meu nome, @uol.com.br, tá? Os sites das duas empresas também são canais legais da gente se contactar. O da Cognitiva é www.cognitiva com K.com.br, e o da ROD é marketingterritorial.com, não tem BR, tá? Ok. Da A gente Cognitiva é vai tudo colocar BR. tudo na descrição do vídeo, então, o pessoal que quiser entrar em Isso, contato com o Carlos, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí para legal. você. Você tem já essas informações aí. Isso. Enfim, eu acho que por aí a gente consegue conversar bastante, né? E o que eu queria dizer é que eu acho que as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade de Portugal, né? Portugal é um país incrível. Eu conheci Portugal nos anos 70, ainda no
na ditadura, essa coisa toda, e Portugal era completamente isolado da Europa, né? Quer dizer, você tinha a península, que era Portugal e Espanha, e a Europa. Eu me lembro que até uma vez eu estava em Lisboa e estava indo para Paris. E aí me despedi da pessoa do hotel, disse, eu estou indo para Paris agora. Ela disse, vai para a Europa. Eu disse, mas eu já estou na Europa. Ela disse, não, você está na península. E realmente, quer dizer, Portugal e Espanha era península, era uma coisa, duas ditaduras, ambas muito isoladas do resto da Europa. Hoje não, hoje Portugal é um lugar cosmopolita, super aberto, com turismo até sob alguns aspectos excessivos às vezes, como toda a Europa. Mas é um barato. Então, eu acho que as pessoas têm que explorar esse contato com Portugal, sobretudo brasileiros, né? Quer dizer, você andar 10 horas de avião e saltar em Lisboa é um barato, né? Porque você andou e um pouco não saiu do lugar. Por mais que o país seja diferente sob certos aspectos, você tem uma enorme familiaridade. Você reconhece várias coisas em Portugal. Você se dá conta de coisas que você tem no Brasil, que você não sabe nem de onde vieram, e você chega lá em Portugal e você diz, veio daqui. Já sei. Então, isso eu acho que é um barato. Quer dizer, você poder ter essa experiência é muito legal. Então, eu queria dizer que todo mundo deve buscar essa experiência, que é um barato. Maravilha, e a cidadania maravilha. Favorece tudo isso. Né? A cidadania te dá essa oportunidade legalmente facilitada. Sim, essa liberdade, né? Maravilha. Exatamente. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui até o fim. Foi muito legal. E aqui na descrição do nosso vídeo vão ter todas as redes sociais, todos os canais de contato que o Carlos Alberto tem, para que você possa falar com ele, tirar dúvidas, ter acesso aos livros que ele publicou. Simplesmente um papo fantástico e já está mais do que convidado aí para um próximo encontro. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Grande abraço, Carlos. A gente se vê. Tchau, tchau.